Você talvez o conheça como o Pesadelo Sussurrado na primeira temporada de True Detective. Nos mitos de Cthulhu, ele é frequentemente pintado como um meio-irmão e grande rival do sacerdote adormecido de Hiller. Mas a figura que chamamos de Hastur, o Rei de Amarelo, esconde uma verdade muito mais antiga e perigosa do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, não vamos apenas contar quem é Hastur. A gente vai mergulhar na confusa árvore genealógica dos deuses para entender por que o seu poder, que se baseia na pura insanidade, pode ser uma das forças mais terríveis de todo o cosmos. E para isso, a gente precisa entender que a história que nos contaram está incompleta. A verdade sobre o Rei de Amarelo não começa com monstros e tentáculos, mas com algo bem mais humano, e justamente por isso, muito mais assustador: a arte. Se você curte desvendar os mistérios mais profundos do horror cósmico, aqueles que o próprio Lovecraft só ousou espiar, então se inscreve no canal e ativa as notificações. A jornada por Carcosa começa agora, e você não vai querer se perder no caminho. Para a maioria dos fãs de horror cósmico, o nome Hastur evoca uma imagem clara: um dos grandes antigos. Uma entidade de poder imenso, eternamente trancada numa rivalidade com seu meio-irmão, o infame Cthulhu. Essa é a versão que se popularizou, um conflito de proporções titânicas entre o Rei de Amarelo e o Sonhador de Hiller. Nessa narrativa, Hastur é uma peça bem definida do xadrez cósmico. Um lorde alienígena que comanda legiões de criaturas aladas, os Bieks, e espera as estrelas se alinharem para tomar o seu domínio. Mas essa imagem, por mais forte que seja, é um engano. Ou melhor, é uma simplificação. É como olhar para a máscara pálida do Rei de Amarelo e achar que ela é seu verdadeiro rosto. A verdade é que Hastur não é uma criação de Lovecraft. E a sua famosa rivalidade com Cthulhu é uma invenção posterior, que veio de outro autor. Lovecraft mencionou Hastur apenas uma vez, de passagem, no conto O Sussurrador das Trevas. O nome aparece em uma lista de termos e entidades blasfemas, quase como um aceno para um autor que ele admirava. Lovecraft não o definiu, não lhe deu forma nem propósito. Ele só abriu uma portinha e nos deixou espiar a escuridão do outro lado. Mas então de onde veio essa entidade que hoje a gente coloca lado a lado com Cthulhu? Se não foi Lovecraft, quem foi? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, antes mesmo de Lovecraft sonhar com seus deuses cósmicos. Precisamos viajar para o final do século XIX, para uma era de decadência, simbolismo e um tipo de terror que não vinha de monstros, mas da fragilidade da mente humana. A verdadeira história de Hastur não é sobre uma guerra de deuses, é sobre um livro, uma peça de teatro e uma ideia. Uma ideia tão contagiante que, uma vez plantada na sua cabeça, pode florescer em loucura e destruir a realidade de dentro para fora. As origens esquecidas. Nossa investigação começa em 1891, com um escritor americano chamado Ambrose Bierce. Em seu conto Aita, o Pastor, Bierce nos apresenta um ser chamado Hastur. Mas esse não é o monstro que nós conhecemos. Pelo contrário, o Hastur de Bierce era visto como uma divindade dos pastores, aparentemente benigna e protetora. Na mesma época, em outra história chamada Um Habitante de Carcosa, Bierce introduz o nome de uma cidade antiga e desolada, um lugar envolto em melancolia. Naquele momento, os dois nomes, Hastur e Carcosa, existiam separados, como fragmentos de um imaginário, mas ainda não corrupto. A transformação, a verdadeira origem do horror, aconteceria 4 anos depois, em 1895, pelas mãos de outro autor, Robert W. Chambers. Chambers pegou os nomes que Bierce havia criado, Hastur, Carcosa e Hali, e os transformou em um novo e aterrorizante mito em sua nova obra-prima, a coletânea de contos, O Rei de Amarelo. O livro é genial e fragmentado. As primeiras histórias são conectadas não por um enredo, mas por uma presença sinistra, uma peça de teatro fictícia, também chamada de O Rei de Amarelo. A premissa é diabolicamente simples e aterrorizante. A peça tem 2 atos. O primeiro é descrito como inofensivo, quase banal. Mas o segundo ato tem uma verdade tão bela e terrível que leva qualquer um que o leia à insanidade. Não é uma maldição clássica, é conhecimento. Conhecimento proibido que age como um veneno na sua mente. Hoje, a gente poderia facilmente chamar a peça de um vetor de contágio memético. Uma ideia que, uma vez lida, reescreve sua percepção da realidade.
Na obra de Chambers, a natureza de Hastur é totalmente ambígua. Em um conto, é sugerido como o nome de um lugar, em outro, é só um nome sussurrado. Chambers nunca descreve o Rei de Amarelo. Ele é uma figura, uma entidade, talvez o autor da peça, ou talvez ele seja a própria peça se manifestando. Junto com a peça, Chambers introduz o sinal amarelo. Um sinal estranho que, uma vez visto, marca a pessoa e a abre para a influência do Rei de Amarelo. É uma chave psicológica que destranca portas na mente que deveriam ter ficado fechadas. E do outro lado está a Carcoça. A Carcoça de Chambers não é só uma ruína, é uma paisagem de um sonho. Um lugar impossível onde sóis gêmeos se põem sobre um lago negro chamado Hali. É a pátria do Rei de Amarelo. E talvez o destino final daqueles que enlouquecem com a sua arte. Esse é o horror original de Hastur. Não um monstro com tentáculos, mas um conceito. Uma obra de arte que mata. A ameaça não vem de fora, mas da sua própria curiosidade, que te faz virar a página, de novo e de novo. A incorporação nos mitos. Foi esse horror psicológico que capturou a imaginação de um jovem escritor de Providence. Em 1927, H.P. Lovecraft leu O Rei de Amarelo e ficou impressionado. Como era de seu costume, ele começou a tecer os elementos de Chambers em sua própria mitologia, para dar a ela mais profundidade. Como vimos em O Sussurrador das Trevas, o protagonista encontra uma lista de nomes e lugares sinistros. Yuggoth, o Grande Cthulhu, Hastur, Yan, Leng, o Lago de Hali, o Sinal de Amarelo. Lovecraft usa esses nomes para sugerir que todos esses horrores faziam parte da mesma verdade cósmica. Ao colocar Hastur entre os nomes de entidades e lugares, ele manteve o mistério original de Chambers. Hastur era uma pessoa, um lugar, um deus? Lovecraft não responde. A figura de Hastur que conhecemos hoje, o rival do Cthulhu, foi codificada por outro escritor, August Derleth. Derleth era um amigo e editor de Lovecraft, e dedicou a sua vida a expandir o que ele batizou de Cthulhu Mitos. Mas a visão de Derleth era bem diferente. Enquanto Lovecraft adorava o caos de um universo indiferente, Derleth tentou organizar um panteão, criando uma luta cósmica entre os grandes antigos, os maus, e os deuses arquétipicos, os bons. Em sua tentativa de arrumar a casa, ele pegou Hastur e lhe deu um papel definitivo. Em contos como O Retorno de Hastur, de 1939, Derleth estabeleceu a rivalidade entre Hastur e Cthulhu. Ele os transformou em meio-irmãos, ambos descendentes do deus exterior, Yog-Sothoth. Para dar lógica ao conflito, ele associou Cthulhu à água e, por consequência, Hastur ao ar. Foi Derleth quem firmou a ideia de que Hastur estaria aprisionado perto da estrela de Aldebaran, e quem o associou diretamente aos Byakhs, monstros alados que seriam seus mensageiros. Essa versão de Hastur, mais concreta e monstruosa, ficou extremamente popular, principalmente por causa de RPGs como o Chamado de Cthulhu. É uma versão mais fácil de visualizar e de combater, e também de introduzir nas aventuras. Mas ao fazer isso, Derleth sacrificou o horror original de Chambers. O vírus da mente virou um monstro, e o terror da ideia deu lugar ao terror da criatura. O dossiê da entidade. Vamos compilar o dossiê dessa entidade então, juntando suas diferentes faces, avatares e aparência. Hastur raramente tem uma forma única. Seu avatar mais famoso é, sem dúvida, o Rei de Amarelo. Ele aparece como uma figura alta e esguia, envolto em trapos amarelos, com o rosto sempre oculto por uma máscara pálida e sem feições. Em um dos contos de Chambers, quando pedem para que ele retire a máscara, o rei simplesmente responde com a frase arrepiante: "Eu não uso máscara." Interpretações posteriores, especialmente em RPGs, deram a ele um outro avatar um pouco mais bestial, o Devorador Distante. Essa manifestação é uma monstruosidade alada com tentáculos que terminam em garras afiadas, capazes de perfurar o crânio de suas vítimas e sugar seu cérebro. É a força bruta de Hastur, em contraste com o terror sutil do rei. Poderes e domínio. O maior poder de Hastur é psíquico e memético. Ele é um mestre da loucura, espalhando sua influência como uma praga através de arte e do conhecimento. Ver o sinal amarelo ou ler a peça proibida é o suficiente para abrir a mente para sua influência, desfazendo a sanidade até a vítima virar um fantoche. Seu domínio físico é a cidade perdida de Carcoça, um lugar de beleza decadente e horror eterno. Cultos. Seus seguidores, muitas vezes organizados na Irmandade do Sinal Amarelo, são artistas, intelectuais e desesperados que buscam um conhecimento proibido.
Em muitas obras modernas, eles não oram por poder, mas agem como agentes de contágio, espalhando a influência do rei e de sua peça. Ansiosos para compartilhar a verdade que encontraram. Não importa o custo para a sanidade do mundo. Hastur versus Cthulhu. Finalmente, a questão central. Quem é mais poderoso? Hastur ou Cthulhu? A resposta não está em medir força, mas na natureza de suas ameaças. Cthulhu representa a aniquilação física. Ele é uma montanha de carne alienígena adormecida em Hylia. Sua influência causa pesadelos, mas quando ele acordar, vai ser o fim do mundo. Uma onda de destruição e caos. Cthulhu é uma bomba relógio cósmica. A ameaça dele, embora esmagadora, é de certa forma compreensível. É a extinção, o fim. Hastur, por outro lado, é um horror mais traiçoeiro. Ele é a corrupção ideológica. Hastur não precisa destruir o mundo. Ele o convence a se destruir. Sua ameaça não é um martelo, é um vírus da alma, que você contrai voluntariamente ao ler um livro ou apreciar uma obra de arte. Como se luta contra uma ideia? Como você se defende de um poema? O poder do Cthulhu termina onde seu alcance físico termina. O poder de Hastur não tem fronteira, pois ele viaja na velocidade do pensamento. Enquanto Cthulhu promete um fim rápido e terrível, Hastur oferece algo ainda pior. A eternidade numa prisão de loucura auto-infligida. Seus seguidores não são mortos, são convertidos. Suas almas são esvaziadas e preenchidas com a beleza doentia de Carcoça. Cthulhu destrói o seu corpo e a sua mente. Hastur sequestra a alma e a transforma em uma peça de arte na sua galeria de horrores. Então, embora Cthulhu possa ser fisicamente mais imponente, a ameaça de Hastur é essencialmente mais perigosa. Ele é o predador perfeito para uma espécie curiosa como a nossa. Ele não arromba a porta. Ele te entrega a chave e te convence a abrir sozinho. Embora Cthulhu tenha o domínio mental, ele é frequentemente descrito como passivo e opressor. A mente dele é tão vasta que, ao sonhar, ele acaba afetando mentes humanas mais sensíveis, causando pesadelos e impulsos autodestrutivos. É um efeito colateral da sua existência. Já o domínio de Hastur é ativo e sedutor. É a insanidade estética, é o conhecimento que atrai a pessoa curiosa. A influência moderna e True Detective. Essa natureza viral do mito garantiu sua sobrevivência. E claro, ele encontrou seu caminho até a TV. No mistério que assombrou a primeira temporada de True Detective. A série é um estudo de caso perfeito de como adaptar o horror de Chambers. A série não tem um monstro com tentáculos. Em vez disso, ela foca na atmosfera de Hastur. O Rei de Amarelo é uma figura lendária entre os membros de um culto de assassinos na Louisiana. A paisagem em ruínas funciona como uma carcoça moderna, e o símbolo de espiral age como um sinal amarelo. Uma marca de loucura. O assassino, Errol Childress, é um reflexo dos leitores enlouquecidos da peça de Chambers. E é importante notar que a série nunca menciona o nome Hastur, ou mostra uma entidade sobrenatural de forma clara. True Detective entendeu que o poder do Rei de Amarelo não está na sua presença, mas na sua influência tóxica, na forma como uma ideia doentia pode apodrecer uma comunidade por gerações. A visão que o detetive Rust tem no final, um vórtice escuro no céu, é a manifestação visual perfeita do horror de Hastur, um vislumbre de Carcoça, que ameaça engolir o nosso mundo. Outra representação que vale a atenção é o filme A Beira da Loucura, de John Carpenter. A história gira em torno de John Trent, que é contratado para achar o escritor de histórias de terror, Sutter Kane, que desapareceu após escrever seu último livro. Durante o desenrolar da trama, a gente começa a perceber que as pessoas que leem o manuscrito de Sutter Kane começam a agir de modo estranho, como se estivessem sendo manipuladas. É um ótimo filme para quem é fã de horror cósmico. Essa jornada nos mostra que Hastur é mais do que um monstro. Mas e você? O que você acha? Qual versão de Hastur mais te dá medo? A força cósmica de Derlet ou o horror psicológico de Chambers? E qual outra entidade cósmica você acha que merece uma investigação profunda como essa? Deixe suas teorias aqui nos comentários. Começamos buscando a verdade sobre Hastur, e descobrimos uma linhagem de horror que muda de forma a cada nova mente que infecta. Vimos como o nome de um deus dos pastores foi transformado em um símbolo de loucura artística por Robert Chambers. Vimos como Lovecraft o homenageou e como August Derleth tentou prendê-lo a uma rivalidade. Mas a natureza de Hastur é justamente escapar de qualquer definição. Ele é a prova de que uma ideia pode ser a arma mais perigosa do universo. Ele é a personificação da arte, que corrompe, e do conhecimento que condena. Ele não é mais forte que Cthulhu em um combate. Ele é mais perigoso, porque a arena de sua batalha é a nossa própria consciência. Cthulhu pode destruir o nosso mundo, mas Hastur pode roubar a nossa realidade.
nos deixando para sempre perdidos na margem do lago de Hali, olhando para os dois sóis se pondo, enquanto recitamos os versos de uma peça que nunca deveríamos ter lido. Junto à costa as ondas do mar quebram em nuvens sobre a praia. Os sóis gêmeos se põem atrás do lago, e as sombras se alongam em Carcoça. Estranha é a noite onde as estrelas negras sobem, e as estranhas luas percorrem o céu. Mas mais estranha ainda é a perdida Carcoça.